Dentro da série aí do que é mais importante estudar para o ITCD aqui em Roraima, professor, eu quero saber do resumão, eu quero o resumo, eu quero o suprassumo, eu quero o mais importante. Queridos, com certeza você conhecer as hipóteses de incidência e não incidência do tributo são importantes. E, aliás, cuidado no caso do ITCD aqui em Roraima, porque você tem incidências, não incidências e também nós temos as situações de isenção. O avaliador gosta de confundir isso aí tudo com você. Então, onde que eu acho informações sobre isso? Código Tributário Estadual, as incidências do imposto ou são relacionadas à causa-morte, sucessão legítima, sucessão testamentária, sucessão provisória, fideicomisso. Ou situação de doações, que é entre vivos. Fechou. Então, a incidência é fácil. A não incidência, a maior parte dela está relacionada com imunidade, porque o nosso ITCD é o imposto sobre patrimônio. Então, a imunidade religiosa, do templo de qualquer culto, a imunidade, então, as situações relacionadas à imunidade recíproca, imunidade das pessoas jurídicas de direito privado, partido político, fundação partidária, entidade sindical dos trabalhadores, entidade assistencial e educacional sem finalidade lucrativa. Então, tudo isso aí você lembra da Constituição Federal, tá certo? Mas, volta lá. Então, o aluno deve conhecer os artigos 73 e 74 que falam a respeito da incidência do tributo, mas também deve conhecer o artigo 75, que vai falar justamente dessa não incidência do nosso ITCD. Então, o artigo 75 vai tratar aí dessa situação de não incidência. Professor Tudão, e aí, sabendo essas informações a respeito das não incidências, é interessante que você lembre, né, que tem que, a princípio, estar na tua cabecinha aí, né, as situações relacionadas a não incidências, previstas lá no artigo 75, né? Então entra ali a União, Estado, Federal, municípios, autarquias, fundações, templos, partidos políticos, fundações partidárias, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem finalidade lucrativa, né? Agora nós temos a situação das isenções. Como eu falei para vocês, as isenções são 7. E o aluno tem que guardar as 7, que estão lá no artigo 76. Então, doação para o Estado estrangeiro de imóvel exclusivamente usado na missão diplomática ou consulado, né? Legados e doações feitos a ex-combatentes da Segunda Guerra, ex-guardas territoriais do ex-território federal de Roraima, ou a seus filhos menores ou incapazes, quando o imóvel tiver sido comprovadamente adquirido para residência própria, desde que não possua outros imóveis, e isenção ocorra uma única vez. Então, são isenções condicionadas, tem várias condições para conceder a isenção, nós falamos isso em aula. A doação a funcionário público do Estado de imóvel para o seu uso próprio ou de sua prole, desde que não tenha outro. Então, também o funcionário público do Estado de Roraima que receber uma doação de um imóvel e ele é único e ele usa para sua moradia, está isento. Qualquer benefício ao empregado em dinheiro ou imóveis que se destine à residência do empregado e à sua prole por mera liberalidade. Então, a doação do empregador ao empregado, se o donatário não tiver outro imóvel, tá certo? Propriedade rural aqui na terra de Roraima, não superior, ou seja, menor ou igual a 60 hectares, quando for adquirida em virtude de legado, herança ou doação por trabalhador rural que não possua outro imóvel, seja urbano ou rural, então é aquela única propriedade, está isento. Imóveis legados ou doados quando vinculados a programas habitacionais ou promoção social ou desenvolvimento comunitário de âmbito federal, estadual ou municipal, destinado a pessoas de baixa renda com comprovadamente não possuam outro imóvel ou outra situação de doação ou legado, também amparado por isenção. Herança, legado ou doação que valor é inferior a 50 UFERS, que é a unidade de referência aqui do Estado de Roraima. Tá certo? Então, é interessante que nós temos várias situações de isenção, olha aí para mim, e que o avaliador com certeza vai tentar te confundir com hipótese de não incidência. Ele vai falar, não incide o nosso ITCMD na situação relacionada, ele vai falar uma situação que é isenta, né? A situação do imóvel que foi doado para uma missão diplomática. Então, essa situação não é amparada por não incidência, é amparada por isenção do imposto. Tá certo? Bom, volta lá. Aí você tem a base de cálculo com as suas regras e exceções. O artigo 77 é muito claro. A regra é que a base de cálculo do nosso ITCD aqui no estado de Roraima é o valor venal dos bens ou direitos, ou o valor do título ou crédito transmitido ou doado
no momento da ocorrência do fato gerador. Apurado mediante uma avaliação sua, do próprio fiscal da Receita aqui do Estado, da autoridade competente. A autoridade competente para verificar a base de cálculo do nosso ITCD é o fiscal. Mas nós temos várias exceções, são 4 exceções. Então você tem que conhecer a regra, valor venal do bem ou direito transmitido. A exceção número 1, na transmissão por sucessão legítima ou testamentária, o valor venal do bem ou direito no momento da avaliação do inventário ou arrolamento. Então, no momento que você avalia o inventário, no momento que você avalia o arrolamento, que é o inventário mais simples, você vai ter ali aquela base de cálculo diferenciada. Tudo bem? Outra situação 2, a transmissão do domínio útil, o valor do imóvel que for afurado. O imóvel no domínio útil é aquele que sofreu afuramento. É o que nós chamamos aí a enfiteuse, é o enfiteuta. Então, o valor do imóvel que está na enfiteuse vai ser o valor dessa transmissão do domínio útil como base de cálculo. Na arrematação, leilão e na adjudicação de bens penhorados, então bens que sofreram penhora que são adjudicados pelo juiz, o valor da avaliação judicial ou do preço pago, se este for maior. Então, ou é o da avaliação que foi feita perante o juiz, ou o preço pago, se este for maior. E na instituição e na extinção de usufruto, o valor venal do imóvel usufruído. Na instituição e extinção do usufruto, o valor venal do imóvel usufruído. Então, olha só que interessante, né? Nós temos a base de cálculo e as 4 exceções. Guarda essa regra e as exceções. Alíquota padrão, artigo 78, 4%. Contribuinte do imposto, quem recebe, né, é contribuinte. Lembra disso? Então, aqui a máxima, olha que para mim, lembra mesmo? Lá no direito tributário, quem compra, compra ativo mais passivo, quem adquire, adquire ativo mais passivo. Então, na doação, você não está comprando, você não está pagando, mas você está recebendo um bem ativo e está recebendo junto as dívidas. Então, o passivo do tributo vai vir também para você. Então, o que seria o adquirente na doação, o donatário, acaba sendo aquele que vai receber e que vai ter que pagar o imposto como contribuinte do mesmo. Volta lá para a gente ver. Então, ó, nas transmissões causa-mortes, contribuinte é o herdeiro ou legatário. Tá? Artigo 80 do Código Tributário Estadual. Nas doações, contribuinte é o donatário. Nas cessões de direito, contribuinte é o cessionário. Eu sempre brinco com o pessoal, né? Legatário, donatário, cessionário, otário. É aquele que vai pagar o tributo. No caso do ITCD, é o ário. Tudo bem? Olha aqui para mim. O ário vai pagar o tributo. Então, pensa nele. Então, donatário, cessionário, né? Legatário, recebe legado. Então, esses vão ser os contribuintes do nosso imposto. Volta na telinha. Resumão rapidinho para a gente poder lembrar para a prova. Artigo 81. Eu tenho os responsáveis tributários. Eu não posso confundir com os contribuintes do imposto. São solidariamente responsáveis pelo pagamento do ITCD ou do ITCD devido. Então, tabelião, escrivão, demais serventuários de ofício, inclusive substitutos, pelos tributos devidos sobre os atos que praticarem em razão do seu ofício. Então, o tabelião está dentro, meu querido. Não tem jeito não. O tabelião, ele ajuda a gente a fiscalizar. Os bancos, as instituições financeiras e todo aquele a quem caiba a responsabilidade pelo registro ou pela prática do ato que implique a transmissão de bens, créditos, respectivos direitos e ações. O doador é solidário com o donatário. Qualquer pessoa física ou jurídica que detém a posse do bem transmitido na forma dessa lei. Então, até aquele que detém a posse do bem pode ser considerado um responsável tributário. Então, é interessante que o parágrafo único ainda fala assim, ó, a instituição financeira que entregar valores ou títulos depositados em nome da pessoa falecida, sem que haja autorização judicial, responderá pelo imposto que deixar de ser pago juntamente com as penalidades cabíveis. Olha aqui para mim. Falei da incidência, da não incidência e da isenção. Falei da alíquota e da base de cálculo, regra e exceções. Falei do contribuinte responsável. São as partes mais importantes da nossa legislação, nesse resumão do ITCD, que eu não podia deixar de passar aqui para poder falar com você. Fiquem com Deus, bons estudos e até a nossa prova.